Salve Roma! Hoje estamos aqui com o programa Em Defesa da Fé. Semana passada falamos da Assunção de Nossa Senhora, Maria Assunta Est. Hoje vamos falar de Maria como arca da nova e eterna aliança. Né? O termo Fideris Arca, usado para Nossa Senhora, vamos provar biblicamente que Maria é a arca da nova e eterna aliança. Hoje vou até tocar uma música que se chama Ave Maria, a Saga da Bendita. Porque essa música, a letra, ela envolve todo o contexto do Apocalipse 12, né, todo o contexto da perseguição a Nossa Senhora, e é retratada em cima do contexto bíblico. Eu resolvi trazer o violão hoje, tocar essa música, o pessoal me pedindo que eu levasse o violão para o programa, tudo. Eu disse, não, tenho que gravar quando for com um propósito, né, de acordo com a apologética. Então essa música se chama Ave Maria, a Saga da Bendita. Maria acontece em todas as gerações, e o sangue da aliança foi herdado dela. E assim começa a saga da bendita, engravidando sem pecado, desonrou o mal. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador, nasceu, nasceu. Nasceu o Salvador, nasceu, nasceu, nasceu. Para gerar em ti sua nova história. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, nasceu o Redentor, puro amor, vinho novo, remendando na cruz, reconcilia, filiação, que em seus braços vem ninando em perdão. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Deus, pois Jesus é meu Deus. Ainda se persegue a semente dela, que diz a 12ª revelação de São João. E nunca encontraram seus restos mortais, porque o Deus do firmamento tem poder de assunção. É para quem crê nesse Senhor, quem crê nesse Senhor, quem crê nesse Senhor, quem crê nesse Senhor. Quem crê nesse Senhor, quem crê, quem crê, quem crê. Quem crê nesse Senhor, quem crê, quem crê, quem crê. Que abriu as portas para sua glória. Quem crê nesse Senhor, quem crê nesse Senhor. Quem crê no Redentor, puro amor, vinho novo, remendando na cruz, reconcilia, filiação, que em seus braços vem ninando em perdão. Ave Maria,
toda pura, e em Santo Espírito, que em raiz fez do seu ventre matriz. Ave Maria, Mãe de Deus, pois Jesus é meu Deus. Porque a questão de Maria ser arca da nova aliança não é um dogma da igreja. Fidelis arca, mas durante todo o tempo a igreja acreditou. E o fato dela ser arca da nova aliança defende todos os outros dogmas. Por quê? Tocar na arca é morte. Então a arca ela foi intocável. Então ela foi toda pura, né? Então defende também a questão da Assunção de Maria, que a gente mostrou no programa passado. Porque quando São João vê a arca no céu, logo no outro versículo ele diz que trata de uma mulher. Então vamos entender. O capítulo 2, meu livro, ele mostra bem a questão da arca da nova e eterna aliança. São Luís Maria Grimond de Montfort disse uma frase incrível. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se forma e modelam santos. Vamos entender a questão da arca. Vamos lembrar da sombra de Deus, para entender bem a questão da arca. A sombra de Deus tem um significado muito forte. Né? Na criação, a sombra de Deus pairou sobre o mar. Durante a criação, parou sobre a água. A sombra de Deus, lá no Monte da Transfiguração, quando se ouviu a voz de Deus, estavam todos vendo uma nuvem, né? A sombra de Deus pairando. Durante a peregrinação do povo de Israel, a sombra de Deus os protegeu. Na arca da primeira aliança, a sombra de Deus pairou sobre a arca, ensombrou a arca da primeira aliança. E sobre Maria pairou também a sombra de Deus. Agora com um detalhe que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Em Êxodo 40, versículo 34 e 35. Então uma nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vamos ver aqui. A nuvem pairava sobre ela. A arca da antiga aliança. Vamos ver o que acontece com a arca da nova aliança, que é Nossa Senhora. Em Lucas 1,35, o anjo diz a Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Detalhe, como podemos provar que Maria é a arca da nova aliança com esses dois versículos? O mesmo termo usado em Êxodo 40, para dizer que Deus pairou sobre a arca, foi o mesmo termo usado em Lucas 1,35. Na Septuaginta está episkiasei, que quer dizer ensombrar. Né? Como mostrei, a sombra de Deus ela tem um sentido de presença de Deus em várias passagens da Bíblia, desde a caminhada do povo de Israel, desde o Monte da Transfiguração, né? Mas aqui, especificamente nessa passagem, em Êxodo 40, em Lucas 1, foi usado o mesmo termo, o termo ensombrar. Vamos lá. A arca da primeira aliança, ela continha três formas prefigurativas de Cristo. Continha o maná do céu, o maná do Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o verdadeiro maná. O maná do céu, como diz lá em João 6, versículo 32. Na arca floresceu a vara do sacerdote Arão. No Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote dos bens vindouros, né? Como está em Hebreus 3, versículo 1. E no Velho Testamento, na arca antiga, estava os mandamentos. O termo
dabar do hebraico, né? Na Septuaginta foi traduzido como rema e como logos. No Novo Testamento se usa muito o termo logos, né? Para palavra. Né? Como diz lá em Lucas 8, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Mas vamos entender essa prefiguração. Na arca ficou o maná, também floresceu a vara do sacerdote Arão, e também estava a palavra, os mandamentos. No Novo Testamento, tudo isso se torna realidade eterna na pessoa de Jesus Cristo. Tanto Cristo é o pão da vida, o verdadeiro maná, como ele é o sumo sacerdote dos bem-vindouros, como ele é a própria palavra. Lá na arca do Velho Testamento estavam os mandamentos. No Novo Testamento, Jesus é a própria palavra, o próprio verbo divino feito carne, como mostra em João 1, capítulo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Até algumas pessoas, quando vão duvidar que Maria é mãe de Deus, né? Alguns protestantes, eles utilizam o versículo de João 1:1, que Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus estava no princípio, Deus era o verbo, né? Lá como está em João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só que lá no versículo 14, João 1:14, diz que esse mesmo verbo do princípio, ele se faz carne no ventre de Maria. Lógico que, para provar que Maria é a arca da aliança, não são só esses argumentos, tem muito mais pela frente. Tem muito mais pela frente. Provas exatas de que Maria é a arca da nova e eterna aliança. Vamos ver lá que em 2 Samuel 6:9, ele mostra a honra de receber a arca do Senhor, né? Ele diz, como virá a minha arca do Senhor? Do mesmo jeito, em Lucas 1:43, Isabel mostra a honra de receber Maria. Como posso me receber que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Em 2 Samuel 6:10, o discípulo leva a arca para casa por ordem de um rei, do rei Davi. Em 2 Samuel 6:10, não permitiu que a levassem para sua casa na cidade de Davi, mas ordenou que a trasladasse para a casa de Obed-edom. Em João 19:27, o discípulo também leva a arca por ordem de um rei, o rei eterno. Lá em João 19:27, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Daqui a pouco, vamos fazer uns estudos no segundo bloco, mostrando mais detalhes, provas concretas de que Maria é a arca da nova e eterna aliança. Antes de mostrarmos isso, vamos um detalhe aqui. Lá em Apocalipse, a arca é vista no céu. Apocalipse 11, versículo 19, diz assim, ó, o templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Eu vou mostrar que essa arca, vista por São João, é Nossa Senhora. Vou provar detalhes. Algumas seitas, principalmente as seitas judaizantes, dizem que se refere à arca do Velho Testamento. Eu vou mostrar também que é impossível se referir à arca do Velho Testamento. Essa arca é outra arca. É uma arca da aliança de Deus. E não da aliança veterotestamentária, do Velho Testamento. Eu vou mostrar todos os detalhes no próximo bloco. Se o povo falou, tá falado. É um governo trabalhando, tem obra pra todo lado. Se o povo falou, tá falado. É a vida melhorando em todo canto do estado.
A barragem de Oiticica trará água pro sertão. Nasce em Jucurutu e abastece a região. Tem adutoras novas do Oeste ao Seridó. Tem estradas concluídas, o RN tá maior. Mas cuidado com a saúde, menos fila de espera. Tem o dobro de ambulâncias pra vida ficar melhor. Melhor. Se o povo falou, tá falado. É a vida melhorando em todo canto do estado. Tem um novo aeroporto pro turismo decolar. Professor informatizado pro aluno ensinar. Tem aumento de salário pra categoria. Tem transporte escolar pra meninada estudar. A mais bela das arenas. Mais progresso, mais cultura. Mais comércio e estrutura. Desenvolvimento pra ficar melhor. Melhor. Tem a nossa capital quase toda saneada, com rede coletor e água bem tratada. Indústria nova chegando, é mais produção. Isso é emprego e renda pra população. Se o povo falou, tá falado. Governo do Rio Grande do Norte, trabalhando em todo o estado. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Estamos de volta no segundo bloco com o programa Em Defesa da Fé. Como eu falei, eu ia provar que essa arca vista aqui no céu é a arca da nova aliança. O templo de Deus, que está no céu, se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Isso é Apocalipse 11, versículo 19. Primeiro, por que não pode ser a arca da velha aliança? Como diz as seitas judaizantes e guardiões do sétimo dia. Não pode ser a arca da velha aliança, porque segundo a profecia de Jeremias 3,16, a arca da aliança primeira nunca mais será vista. Então, da forma que os judaizantes dizem, seria uma contradição bíblica. Jeremias 3,16, quando tiverdes crescido e multiplicado na terra naqueles dias, o oráculo do Senhor, não se falará mais em arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém, ninguém se lembrará mais dela. Não vão procurá-la ou tentar fazer outra. Então, a arca da aliança não será mais vista. Aqui se refere à arca da nova aliança. Outra prova. Diz que se refere à aliança de Deus, segundo Gálatas. Segundo o livro de Gálatas. São Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz que a aliança de Deus é a nova. A primeira é a aliança de Moisés e dos anjos. Santo Estevão também confirma em Atos 7:53. Diz que a primeira aliança foi dada pelos anjos, é a aliança dos anjos. Também Paulo diz em Gálatas 3:19 e Santo Estevão diz no seu discurso em Atos 7:53. E é isso que leva os judeus a apedrejarem. Quando ele diz que vós recebeste a ordenação dos anjos, dizendo ao povo judeu. Também, o autor de Hebreus diz também em Hebreus 2, versículo 2, que a primeira aliança é dos anjos. A aliança de Deus, ela é a nova aliança. Então, ó, o templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Então, a arca da aliança de Deus é Maria. A arca da primeira aliança é a arca da aliança dos anjos, né? Feita com Moisés e com Israel. Né? Em Gálatas 3:19, São Paulo deixa bem claro que só a nova aliança é a aliança de Deus. A aliança da lei é dos anjos e de Moisés. Foi uma aliança feita por vários medianeiros. A aliança nova é feita por um medianeiro só.
Gálatas 3, 19. Por que então a lei? Foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência, a quem foi feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Então, anjos mais um mediador, né? Foi Moisés. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então, a segunda aliança foi mediada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, que é o Deus encarnado. A primeira foi por anjos e Moisés. Vamos lá. Outras prefigurações usando a arca da velha aliança, provando que Maria é a arca da nova e eterna aliança. Olhe que detalhe interessante. Vamos aqui. Olha que detalhe interessante. No Velho Testamento, a arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom. Foi abençoado ele e toda a sua família. Além de ser uma prova de que Maria é a arca da nova aliança, vamos provar. A arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom e foi abençoado ele e toda a sua família. Está lá em 2 Samuel 6,11. No Novo Testamento, Maria passou 3 meses na casa de Isabel. E foi aí que veio a bênção, né? Dela engravidar de São João Batista. Está lá em Lucas 1, 56 e 57. Além dessa coincidência, né, de ter 3 meses, isso aqui é uma prova também de que Deus se utiliza de imagem de escultura para realizar bênçãos na vida dos outros. Porque a arca da primeira aliança era uma imagem de escultura, né? E passou 3 meses na casa de Obed-Edom. Então Deus realizou uma bênção na vida de Obed-Edom e de sua família através de uma imagem de escultura. Além de que prefigurava a Nossa Senhora, porque Maria passou 3 meses também na casa de Isabel. Então, tem várias provas aqui de que Maria é a arca da nova aliança. Olha outro detalhe. Na velha aliança, na antiga aliança, Salomão e todo o povo de Israel realizou sacrifícios diante da arca. Sacrifícios expiatórios diante da arca da primeira aliança. Vamos lá. 1 Reis 8, versículo 5. O rei Salomão, juntamente com toda a comunidade de Israel, reunida com ele diante da arca, sacrificou tantas ovelhas e bois que não foi possível contá-los nem calculá-los. Lembre que todos os reis veterotestamentários são pré-figuras de Cristo, né? O rei Salomão, juntamente com toda a comunidade de Israel, reunida com ele diante da arca, sacrificou tantas ovelhas e bois que não foi possível contá-los nem calculá-los. Para que esses sacrifícios teriam que ser feitos diante da arca? Prefigurando o sacrifício de Cristo. Os sacrifícios da antiga aliança prefiguram o sacrifício expiatório perfeito, que é o sacrifício de Cristo, que foi feito diante de Maria. Como mostra lá em João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e tinha as mulheres piedosas de Israel que também estavam de pé diante da cruz. Então, do mesmo jeito que na antiga aliança, os sacrifícios foram feitos diante da primeira arca, os sacrifícios da nova aliança, o sacrifício eterno, o único sacrifício, teve que ser feito diante da arca da nova e eterna aliança. Lembrando que a Bíblia é dividida por capítulos e versículos, né, porque assim foi compilada. Mas ela existe uma sequência também. Você pode ver que em Apocalipse 11, versículo 19, quando diz: abriu-se o santuário de Deus que está no céu e apareceu no santuário a arca da sua aliança. Vejamos no outro capítulo, já é Apocalipse 12, 1, mas é o capítulo seguinte. Diz: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Então, uma coisa tão importante quanto a arca, São João fala somente uma vez. E já mudaria de assunto? Jamais.
nenhuma revelação escatológica ou do Apocalipse, nenhum escrito dessa revelação tem esse formato. O agiógrafo não faria um formato totalmente inusitado, de repente. Ele fala da arca e, de repente, já fala, citando o termo mulher. Né? E lembre que São João, especificamente no Evangelho de São João, que foi o mesmo que escreveu o Apocalipse, o termo para Maria é usado mulher. Né? Tanto em João 2, nas bodas de Caná, como em João 19, né? Diante da cruz. Né? Quando João abraça a primazia da mariandade, levando Maria para sua casa. Então, não tem dúvida de que Maria é a arca da nova e eterna aliança. Né? Porque do mesmo jeito que tinha uma primeira arca, tem a segunda arca, citada por São João aqui em Apocalipse 11, 19, né? Onde carregou todas as bem-aventuranças, né? Você vê que a prefiguração, o maná na arca, o mandamento, sumo sacerdote Arão, né? No Novo Testamento está o verdadeiro maná do céu, que é Cristo. O verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo. E a verdadeira palavra que se fez carne, que é Cristo. O sumo sacerdote dos bens vindouros, o pão da vida, o verbo encarnado. Então, minha gente, é perfeito, porque quando São João diz, se abriu o santuário de Deus no céu. Então, dentro do templo de Deus, o Velho Testamento prefigura o Novo. Como diz lá em Hebreus 10, 11, a lei é sombra dos bens vindouros. A lei é prefiguração da nova aliança. Olha que coisa perfeita. A gente vê aquela imagem linda, né? Com a Trindade e Maria do lado, né? Olha como é bem prefigurado. No templo veterotestamentário, né? Onde estava lá a arca, o Debi, a parte mais interna dos santos, né? Tinha um sumo sacerdote, tinha a arca da aliança e tinha a sombra de Deus. Do mesmo jeito no Novo Testamento. A gente vê aquela imagem linda, né? Deus Pai, o Filho, Cristo, e a seu lado Maria. Olha como é perfeito, né? A nova e eterna aliança tem uma arca. Nossa Senhora, a Mãe Bendita, Federis Arca. Até o próximo programa, em defesa da fé.